Você não termina. Bênção, boa noite. Vamos dar sequência ao que a gente começou na segunda-feira passada. Na segunda-feira nós conseguimos reunir algumas respostas. Nós chegamos a 31, 31 respostas. Podem existir mais. E algumas são similares. Vai ter que juntar depois. Então, nós tínhamos aqui um grupo que trabalhou e conseguimos 31 respostas a essa pergunta que nós temos aí, O que leva um crente, um cristão, um membro de igreja a não contribuir com uma igreja, com uma causa, com uma missão, ou seja, com o reino de Deus. Então nós conseguimos reunir 31 respostas. É claro que não são exaustivas, Não são só estas respostas, mas pelo menos é um bom início. Então se a gente soltar aí uma pesquisa no meio da cristandade, de todas as igrejas, de todas as denominações cristãs, com certeza nós vamos ouvir algumas dessas 31 respostas que nós colocamos aqui, nós vamos deixar estas respostas, nos nossos slides, para servir aos grupos que forem estudar este assunto, depois, em qualquer lugar, em qualquer contexto. Então, nós não vamos trabalhar essas 31 respostas, mas eu só quero lê-las, para fazer notório aqui para nós. Mas é claro que quando a gente puder trabalhar isso com mais calma, seria interessante, trabalhar essas respostas. Então, o que leva um crente, um cristão, um membro de igreja a não contribuir? Primeiro, medo de faltar recursos e passar necessidade. Ele tem medo de tirar de si e entregar, para a igreja, para a missão. Então, o medo de faltar recursos, de não ter recursos e passar necessidade é uma razão por que não contribui. Falta de fé, é outra resposta. Já ouviram ou presenciaram o mau uso, ou aplicação dos recursos. Isso desencoraja a pessoa a contribuir. Eles viram uma aplicação equivocada dos recursos por parte da igreja, por parte da missão, e aí eles ficam desencorajados a contribuir pelo que viram de errado, por achar que o valor é pouco e não vai ajudar. Tem pessoas que pensam que o que ele dá é tão pouco que não vai fazer muita diferença na causa, na igreja. Então, por causa disso, ele pensa que é melhor não contribuir. E quando ele pensa isso, ele também está administrando não contribuir, Ele não contribui porque é pouco, então ele, dessa forma, está administrando. Quinta, não priorizar, deixa por último e não sobra, Ou seja, ele paga tudo primeiro, ele recebe os recursos e faz compra, paga boleto, vai pagando, vai cobrindo as despesas e deixa por último a sua contribuição. E aí, quando isso acontece, não sobra. Ou quando sobra, não é o valor que ele gostaria de contribuir, que ele propôs no coração, porque ele não priorizou, então ele foi pagando todas as coisas, aí o que sobrou é o que ele entrega. E muitas vezes o que sobra não é o que ele propôs no coração, Então, não priorizar. Sexta resposta, não é grato a Deus.
né? E isso é bem evidente. E nós vamos ver isso em 2 Coríntios 8 e 9, vai ficar bem claro que a gratidão, né, é a razão pela qual nós contribuímos. Nós provamos da graça, provamos do amor de Deus e por sermos gratos a Ele, então nós contribuímos. Então, quando a pessoa não contribui, é porque ela não é grata, ela não entendeu, né, não tem entendido o que Deus tem feito por ela e não tem um coração grato. E fica evidente que a contribuição é gratidão, né? A gente contribui por gratidão. 7º, muitos acreditam que Deus não precisa do dinheiro. Eu já ouvi demais isso, né, por onde eu vou. Então eu acredito que vocês também devem ter ouvido isso. Se Deus é Espírito, se Deus é o dono da prata e do ouro, de toda a riqueza, de tudo no mundo, por que Ele vai precisar de dinheiro? Né? Então esta é uma resposta muito comum, presente aí no senso comum da cristandade. Né? Deus não precisa de dinheiro. 8ª, ficam esperando as necessidades serem supridas sem a contribuição dele ou dela. É aquela pessoa que todo mês, quando é lançado o desafio, ele fica esperando todos contribuírem na frente dele, na esperança de que vão resolver o problema, vão atingir o desafio sem necessidade dele contribuir. Ele está dando uma despertinho, né? Ele pensa que vai ficar livre. Ele faz isso uma vez, deu certo, aí ele vai repetindo e fazendo outras vezes, né? E isso se torna um costume, né? Um hábito. É o lanterna na contribuição. 9. Vergonha pelos seus poucos recursos. Então, tem pessoa que pensa que, tendo pouco, ele não é digno de contribuir, né? Ele tem vergonha de fazer isso, né? Isso é muito comum, principalmente nas igrejas onde tem muita discrepância de nível social. Tem aqueles que são muito ricos e aqueles que são muito pobres. Então, os pobres têm uma vergonha, né, ali no meio deles de pensar que a contribuição deles é pouca, né? Então, eles têm vergonha de contribuir. Isso é triste, né? Deixar de contribuir por ser pobre, ou ter vergonha de ser pobre, né? E vergonha de contribuir. 10º, não se torna participante nem responsável pelo que está acontecendo, né? Ele se torna indiferente à contribuição. Ele está lá, faz parte da comunidade, mas não tem consciência, né, da sua responsabilidade e de que aquele desafio, a necessidade da igreja, da missão, da causa, é para envolver todos, né? Não é para ninguém ficar de fora. 11ª, pela falta de transparência com os contribuintes. Muitas igrejas, missões, organizações, projetos, causas não são transparentes, né, com a prestação de contas do que entra, do que sai. Então, muitos cansam dessa falta de transparência, não acreditam na administração boa, né, na gestão dos recursos, e aí eles não contribuem. A importância de todos que recebem recursos voluntários do povo precisam ser transparentes. 12, né? Porque não podem administrar o valor que ele contribui, ele quer controlar o recurso que entrega. Né? Então, pessoas têm esse vício, né, de
contribuir e querer administrar o que ele entrega. Isso é triste, né? A pessoa dá a contribuição e fica ali policiando, né, rastreando a sua contribuição lá na igreja ou na organização que ele colocou os recursos. Isso não é legal, né? Não tem louvor nisso aí. Tem que confiar, mas para isso precisa daquilo que nós já mencionamos anteriormente, né? Isso. 13ª, dureza de coração é outra resposta, porque as pessoas não contribuem, né? O coração fica duro, e é claro que o coração não fica duro da noite para o dia, o coração fica duro por causa de várias situações que vão acontecendo na caminhada cristã. Vai chegar um ponto que a pessoa vai parar mesmo de contribuir. Não, deixa quieto aqui, porque a tecnologia aqui me pega. 14ª, não tem conhecimento sobre a necessidade, não foram ensinados. Essa é uma resposta que justifica não contribuir, né, para muitos. Eles não têm conhecimento, a igreja não apresenta as necessidades, eles não foram ensinados a contribuir para suprir as necessidades. Então, por falta de informação, por falta de conhecimento da necessidade, por falta de ensino sobre isso, muitos não contribuem. Isso é verdade, né? Eu já conheci cristãos que estão na igreja há muito tempo e não contribuem porque não foram ensinados como deveriam. 15ª, por falta de engajamento na comunidade, e sim nas coisas de fora, né? São aquelas pessoas que costumam aplicar suas contribuições fora da igreja, fora da missão, fora da causa, e eles nunca estão engajados na igreja, na missão, na causa, mas eles estão engajados fora de tudo isso. Aí eles contribuem lá, né? Mas não na igreja, não na causa. Então, fora de engajamento, falta de engajamento dessa pessoa nos lugares aonde eles caminham, onde eles congregam. 16ª, avareza, né? A avareza é a causa mais comum, que está bem atrelada com algumas questões com algumas respostas que nós já mencionamos lá em cima. Gente avarenta, lembrando que o avarento não entrará no reino dos céus, né, diz a Bíblia. A avareza impede a contribuição, impede as necessidades da igreja e do reino de Deus de serem supridas. E a avareza não tem idade não, e nem sexo, né? A avareza pega qualquer um, em qualquer idade, em qualquer circunstância. Você vai encontrar criança avarenta, né? Vai encontrar idoso já vivido, já no final da sua vida, ainda avarento, né? Homens, mulheres, você vai encontrar avareza. 17ª, por estar desempregado não tem recursos, se esquece ou não sabe que tem outras formas de contribuir. Tem pessoas que estão desempregadas, não tem entrada financeira, e ele não tem como entregar dinheiro ou contribuir com numerários, mas ele pode, né, substituir os numerários por outros tipos de oferta, né? Doar tempo, doar serviço, né? Doar atividades. Então ele tem como contribuir para suprir necessidades e desafios. Ele pode ajudar na divulgação, ele pode não ter, mas ele pode mobilizar outros, né, que não estão contribuindo para contribuir. Então, tem boas possibilidades de uma pessoa desempregada que não tem recursos financeiros de contribuir, né? Lembrando aqui na nossa igreja de uma irmã, né, que não tinha finanças, mas nos procurou e disse que vai limpar a igreja.
Então, aos sábados, ela vai lá na igreja para limpar o salão e tudo, porque ela não tem dinheiro para contribuir, para suprir as necessidades, mas ela achou uma maneira e sugeriu fazer isso, né? Então, como ela, há muitas outras possibilidades. 18ª, né? Não entende que contribuir é uma forma de adoração. Isso é evidente. Contribuição é adoração. Quem contribui está adorando, né? Glorificando a Deus. Então a pessoa precisa ser bem ensinada para ela entender a profundidade da contribuição. Quanto mais se ensina a igreja sobre contribuição, mais se espera que esta igreja, toda ela, desde as crianças aos adultos, vão contribuir, né? Eu nem sei se as nossas crianças na igreja estão sendo ensinadas sobre isso, né? Precisa, porque elas precisam desde criança entender isso. A 19ª. Não foram ensinados desde criança ou desde o seu ingresso na igreja. Não foram conscientizados, né? Pois é, mas é o que nós falamos agora, né? As crianças precisam ser conscientizadas. E essa conscientização, né, pode estar no louvor, na música, nos cultos infantis, né, em todos os serviços, né, que uma comunidade realiza. 20ª, por não conhecer as necessidades, né? Então, é importante na missão, na igreja, nas causas, nos ministérios, nas atividades, a gente sempre fazer as necessidades do corpo de Cristo ser conhecido. Se as necessidades não são conhecidas, as pessoas não são encorajadas nem motivadas a contribuir, né? Interessante que quando a gente faz as necessidades serem conhecidas, a gente vai encontrar diferentes recepções. Ou seja, tem pessoas que quando você fica falando das necessidades, elas ficam chateadas. Ah, mas só fala de... né, toda semana tem um desafio, toda semana tem uma necessidade de contribuição, né? Mas, por outro lado, aqueles mais maduros, que estão bem mais ensinados, conscientizados, muitos destes vão dizer assim, bênção, né? Porque a luta continua, a luta é diária, né? Então, os desafios podem ser diários, podem ser semanais, né? Então, uns vão receber com alegria, com inteligência, né? Com discernimento, mas outros vão receber com reclamação, com chateação, né? Paciência. E a situação é devido ao tamanho da consciência que cada um tem. Quem tem boa consciência responde bem. Quem tem uma consciência fraca, pequena, superficial, não vai entender os desafios, as necessidades e vai reclamar. 21ª, falta de empatia para com as necessidades. Uma coisa é tomar conhecimento das necessidades, outra é ter empatia por elas. É o que eu acabei de dizer. Quem tem mais consciência, experiência de vida, de reino, de ensino, vai ter empatia quando as necessidades forem apresentadas. Quem não tem, não terá tanta empatia. E outra boa maneira da gente gerar empatia na igreja para que as pessoas contribuam é a gente promover atividades práticas, lúdicas, onde as pessoas podem ir aonde essas necessidades estão acontecendo, porque aí elas vão ver in loco, vão experimentar in loco aquela situação e vão contribuir, vão procurar resolver aquelas necessidades, né? Vai gerar mais empatia. Ok,
22ª, não se sente pertencente ao reino, por isso não vê necessidade em contribuir, né? Ou seja, se a pessoa não se sente pertencente à igreja, à missão, ao reino, dificilmente ela vai contribuir. Então, a gente precisa colocar esse sentido de pertencimento nas pessoas para que elas possam fazer parte, se verem parte do corpo para contribuição. 23ª resposta: não abre mão da sua vontade. É aquilo que caminha lá com o coração duro, né? Ou seja, a pessoa sabe da necessidade, sabe do que precisa fazer, sabe que é importante ela fazer, mas ela não abre mão da sua vontade, né? Não contribui. Quando não abre mão da sua vontade, significa que aquele que pensa primeiro nele nunca vai contribuir como deve. Para se contribuir como deve, temos que abrir mão da nossa vontade. E abrir mão da nossa vontade é não pensarmos em nós, senão a gente não contribui. Eu mesmo aqui, se eu for pensar em mim, no que eu preciso fazer para mim, para minha casa, para minha família, eu não ponho quase que nada. Então, todas as vezes que a gente vai contribuir, a gente tem que abrir mão da nossa vontade. 24ª, só pensa em si mesmo, né? Caminha com a 23, né? 25, por achar que sua contribuição é muito. Lembra que nós falamos aqui que muitos não contribuem por acharem que a sua contribuição é pouca. Mas tem gente que também não contribui porque ele acha que a contribuição dele é muito grande, é muito alta. Se ele pôr aquele dinheirão todo lá, né, vai estragar, vai corromper, vai gerar problemas. Então ele deixa de contribuir com o que pode e com o que deve, porque ele acha que a contribuição dele é muita. 26ª, por querer acumular, entesourar. São aquelas pessoas que pensam assim, eu vou juntar, vou acumular e deixo para dar lá na frente. Ele quer ser a própria caixa econômica, né, da igreja. Ele acha assim, eu não vou ficar dando, não, eu vou juntando, né, vou entesourando, não mexo, né, mas eu vou guardar, e aí quando eu achar que está num bom valor, aí eu pego e entrego tudo, né? Mas às vezes a pessoa está precisando do pão hoje, né? Então, se você está já pensou se todos fossem entesourar? Como é que a gente ia cuidar dos necessitados, da viúva, do órfão, né, das crianças? Então não é por aí, né? Entrega, abençoa, contribui na hora certa. 27ª, contribuição foi só no período da lei, no Velho Testamento. Isso também é muito comum, né? O povo falar que dízimo é da lei, era só naquela época, e agora não precisa mais disso. O Novo Testamento não enfatiza a contribuição. Não, o Novo Testamento enfatiza sim a contribuição. Só que até muito mais do que 10%. Né? O Novo Testamento excede os 10%. Então, 28ª, não contribuem porque acham que vão enriquecer o pastor. Isso é muito comum. Gente revoltada, insatisfeita com as contribuições, porque já com certeza viram exemplos, né, desse nível de pastores sendo mercenários, enriquecendo com o dinheiro mesmo do gasofilácio. E aí eles deixam de contribuir porque vai enriquecer o pastor, né? 29ª, por frustração, barganhou e não recebeu. Aquela pessoa que fez uma barganha com Deus, com o Senhor, dizendo que ia dar tanto e que queria ou precisava receber de Deus uma resposta
e ela não veio, ele ficou com raiva, então ele foi frustrado no que barganhou, não recebeu, e aí ele gera frustração e ele para de contribuir. 30ª, por feitiçaria, foram afetados pelo poder das trevas, é questão espiritual. Muitos que vieram desse mundo tenebroso, né? Então, muitos deles ainda vivem, né, os traumas, como é que eu poderia dizer, as fobias, né, das trevas, né, de que os espíritos vão ficar irados e a vida dele vai ficar bagunçada se ele contribuir com determinadas necessidades. Ele já foi liberto, né, a salvação, a conversão livrou ele, abençoou ele, mas ele ainda mentalmente, espiritualmente está confuso, está ainda fraco, frágil. Então ele fica por muito tempo na vida cristã com medo de contribuir por ensinos, né, de feitiçaria, por vida de feitiçaria, da qual ele saiu e foi liberto, mas ainda vive afetado, né, por isso. E a última, por não ver que é graça, né? Essa é a raiz da questão, que durante os dias que nós vamos estudar sobre isso, essa é o cerne, né, deste assunto. Por isso, até o título, né, do nosso estudo, da nossa série de estudos, a graça de contribuir, porque contribuição é graça, mas muitos não veem isso, e por não verem que é graça, não contribuem, né? Então, vamos mudar aqui agora o nosso slide, e vamos pôr aqui no nosso PowerPoint que a Gerdane fez para nós com carinho, né? Então, a graça de contribuir conforme a necessidade do reino. Então, tá aí. Esse conteúdo ele vai estar em desenvolvimento até o final, né? Porque nós vamos passo a passo, né? Então, olha aí um dos pontos. Contribuir é uma concessão de Deus, né? Ou seja, a gente precisa entender que contribuir... Olha, por que eu subi aqui e não apareceu lá? Você pode pular só na primeira etapa? Aí, ó. Tá vendo? Mas você pulou, não faz? Não. Está na 4. É aqui mesmo. É. A mente mais... A mente mais forte domina a mente mais fraca. O computador quer me ganhar aqui, onde já se viu isso, né? Eu até jogo xadrez contra o computador e ele, não sei por que ele ganha todas, né? Porque eu deixo, né? Então, a contribuição, muitos pensam que o poder de contribuir está na decisão dele, né? Vamos dizer, está no controle dele, mas ele precisa entender que a contribuição, como nós escrevemos aí, ó, ela é uma concessão de Deus. Se Deus não conceder, ninguém contribui. Eu preciso deixar isso bem claro, né, para a gente avançar, que a contribuição não é algo que a pessoa faz na força dela, do jeito dela, tipo assim, eu dou e Deus tem que aceitar, eu tenho esse controle de resolver esse problema, suprir essa necessidade, e de repente ele pode se ver como um senhor, como uma pessoa que tem em si mesmo o poder, né?
E ele tem que abaixar um pouco o facho, ou abaixar completamente o facho, para entender que a contribuição, não importa os valores que a gente contribui, que uma pessoa contribui, mas na dimensão do reino. Então, ao entender, está escrito aí o significado profundo da graça, somos convidados a responder de maneira que reflita esse amor no reino de Deus. Aí é onde está a concessão de Deus. A concessão dele vem pela graça. Então Deus nos dá tudo, nos abençoa, foi gracioso para conosco. Então o resultado imediato dessa graça é a concessão dele, a permissão dele de que a gente extravase, derrame essa graça que a gente recebeu, por meio da contribuição. Então, nesse slide aí fala que Deus santifica o nosso dinheiro. O que significa isso? Olha lá o número 1. Quando a motivação é correta. Ou seja, a motivação em adquirir dinheiro é poder viver com dignidade e promover a causa do reino de Deus. Esta é a motivação que um cristão tem ao querer adquirir dinheiro. Por que você ganha dinheiro? Qual é a motivação? Comprar uma casa, fazer meu pé de meia, garantir minha aposentadoria, educar os meus filhos. Se for essa, só isso, não há dignidade suficiente nisso. É como está escrito lá, a motivação em adquirir dinheiro é poder viver com dignidade e promover a causa do reino de Deus. Se um cristão tem que ter por motivação a promoção da causa do reino de Deus. Essa é a primeira motivação, essa é a mais importante motivação em se adquirir dinheiro, em trabalhar, em ter recursos. É usar isso, poder usar isso para a causa do reino de Deus. As outras coisas que também são dignas, elas não podem ser a principal. Tem que ocupar o lugar certo. Se não for dessa forma, a nossa contribuição é maldição. Estão entendendo aí? Então vamos lá, tem 2 textos aí para a gente ler. Quem é crente aí, e gosta de usar a Bíblia. Então abra lá em Gênesis 4 e leia para nós do verso 1 ao 7. E o outro abra lá em Judas, antes de Apocalipse, e leia o versículo 11. Quem achar pode ler bem alto aí, para ficar no som, gravado, para a gente ter qualidade aí de leitura. 4 de 1 a 7. Coabitou Adão com sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim. E disse: adquiri um filho pela vontade do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu que, passando um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos de suas ovelhas e da gordura dessas. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim nem de sua oferta. Irou-se Caim sobremaneira e descaiu seu semblante. Então o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não será enaltecido? E se não fizeres bem, o pecado está à porta. Com tudo isso, para ti será teu desejo, mas tu dominarás sobre ele. Muito bem, Judas.
Judas, versículo 11, diz assim: Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Muito bem. Então aí, tanto lá em Gênesis como no Novo Testamento em Judas, explicitado aí que a contribuição, quando é movida por ganância, pela motivação de agradar, né, a terra, de agradar as posses, as edificações nossas, e se resume só nisso, ela não tem o favor de Deus, ela não tem a graça de Deus. Mas quando a motivação é primeiramente produzir agrado a Deus, glorificar a Deus, aí ela tem aceitação, né? Então, quando a motivação é correta, com certeza a favor de Deus nisso aí. Em segundo lugar, lá diz, quando tocados pela graça, a nossa oferta ao Senhor não é de fato uma oferta a Deus, é antes de tudo uma oferta de Deus a nós. Uau! Vocês entenderam isso? Isso é preciso ser ensinado na igreja. As crianças, todos precisam entender isso. A nossa oferta ao Senhor não é de fato uma oferta nossa a Ele, a Deus. É antes de tudo uma oferta de Deus a nós. Que oferta é essa? A concessão dele, de nos permitir ofertar, de nos permitir passar para frente o que a gente recebe. Eu não sei se vocês estão entendendo a profundidade disso, mas ninguém pode dar nada a Deus se Deus não conceder isso. E as pessoas pensam que quando contribuem, elas estão tendo uma santificação especial, uma áurea especial em dar a Deus, em ofertar ao reino alguma coisa. Isso é paganismo. O paganismo é que tem esse senso de pensar que eles podem acrescentar algo a Deus, dar algo a Deus. A contribuição cristã genuína, né, o investir no reino de Deus, tem esse princípio aí, que antes de você pensar que está dando algo, ofertando algo a Deus, é o contrário. Você tem que ter entendimento de que é Deus, né, que você que está ofertando, né, a nós. Olha lá, a nossa oferta ao Senhor não é de fato uma oferta a Deus, é antes de tudo uma oferta de Deus a nós. Se alguém se comove a dar humilde e alegremente, é porque já foi tocado pela graça de... Não é verdade? Se alguém dá com alegria, humildemente, é porque antes dele dar com alegria e humildemente, ele já foi abençoado, alcançado pela alegria e pela humildade. Então leia lá, quem tem Bíblia, Romanos 7, verso 18... e Filipenses 2, verso 13. Quem tem Bíblia aí, leia. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Muito bem. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Muito bem. Se Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, Ele faz isso primeiro em nós. Então, tudo que eu fizer ou realizar é resultado do que Ele já fez e realizou.
Não é isso que Paulo está dizendo? Porque é Ele que efetua em nós tanto querer como realizar. Se Ele faz isso em nós, primeiro, então tudo que eu faço e realizo depois disso é porque Ele fez comigo. Não sei se você está entendendo, mas está evidente aí. Né? Então, se eu vou contribuir, se eu tenho a motivação de dar com humildade, com alegria, é porque eu já fui agraciado primeiro com o prazer e a alegria de ser humilde, de dar com alegria, de receber com alegria. Eu já fui alcançado por isso antes. Por isso a contribuição, ela é um reflexo imediato, é uma resposta imediata do que Deus já fez na minha vida. Por isso, quando a gente chama o povo para contribuir, a gente está dando a eles a oportunidade deles refletirem de maneira pública algo que cremos que eles já receberam do Senhor. Já passaram pelo Senhor. Não sei se isso está claro, né? Então, só contribui motivado corretamente a pessoa que foi tocado anteriormente pela graça. Portanto, você não contribui para ser agraciado. Você contribui porque já foi agraciado. Você não contribui para alcançar um favor, uma graça. Você contribui porque esse favor e essa graça já te alcançou. E te alcançou te concedendo agora a bênção, a alegria e o prazer de ter a motivação certa na hora de contribuir. Isso é muito profundo. Isso deveria criar uma cultura de contribuição na igreja de forma maravilhosa. Não algo forçado, não algo para causar, mas é algo que já causou e eu só estou expressando o resultado dessa causa que me alcançou. Natural. Né? Terceiro, quando a contribuição tem propósito. Olha lá, muitos contribuem porque têm medo. Interpretam Malaquias 3, 8 e 9 de forma equivocada, como pagam suas contas de água, de eletricidade e outras simplesmente por causa do medo de terem seus nomes incluídos no SPC. Então, o que diz lá Malaquias? Quem achar aí, leia para nós. Malaquias 3, verso 8 e 9. Olha como esse texto causa medo nas pessoas e elas contribuem, então, por causa da interpretação equivocada desse texto. Por medo de serem coagidas, né? Então, leia lá, Malaquias 3, 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Olha aí, né? Esse é o medo. Assim como muitos têm medo. Se não pagar a conta de luz, se não pagar a água, Rosângela, se não pagar o boleto, Anderson, se não pagar seguro de saúde, se não pagar o INSS, já pararam para ver que a gente está condicionado, todos nós estamos condicionados a pagar para não sermos punidos? Isso está impregnado na gente. Para não faltar, né? Para não faltar, e o medo, se você não contribuir, você vai ter algumas consequências por não dar, por não pagar, por não contribuir. Se não pagar no dia e pagar atrasado, você vai pagar com multa, com juros. Então, a nossa sociedade, no mundo onde nós estamos, isso já está impregnado em nós.
E aí eles pegam Malaquias 3, 8 e 9 e fazem essa junção, essa aplicação. Ou seja, se vocês não contribuírem, vai acontecer a mudança de bênção para maldição. Então muitos contribuem com medo de maldição. Já pensou? E quando você contribui com medo de maldição, você perde a alegria, né? Você perde a motivação correta. E para a Bíblia, para o Novo Testamento, né, a gente vê com clareza a preocupação, o ensino de contribuição é a motivação correta. E qual é a motivação correta? Alegria, propósito. Então essa é a motivação correta de se contribuir com pouco, com muito, porque no reino de Deus não tem pouco, não tem muito. Para o reino de Deus o importante não é o valor que você contribui. Para o reino de Deus o importante é a motivação certa, com alegria e com graça. Se existe isso, beleza. Só que, se a gente reunir todos os cristãos aqui do Brasil, pegar todos, presbiteriano, batista, remide, assembleia, pegar católicos, pegar toda essa turma de gente aí e apertar eles, nós vamos descobrir que a maioria esmagadora de todos eles vão dizer que contribui porque tem medo de serem amaldiçoados. Eles contribuem porque têm medo de alguma punição, de algum castigo. Pouquíssimos cristãos vão dizer que contribuem por motivação correta, com propósito e com alegria. Pouquíssimos vão fazer isso. A gente comentou essa questão do pouco e do muito no Remedilar sexta-feira agora, né? Que esse conceito ele é muito nosso, né? Dos homens. Para Deus, no reino de Deus, não tem esse negócio de pouco e muito. Não. É uma necessidade, se há uma necessidade, ela vai ser suprida. A gente que quantifica essa questão, isso é muito, isso é pouco. A gente até deu um exemplo que o Paulo compartilhou semana passada, que ele vai precisar que ofertem para ele, que por mês, durante 8 meses, vai precisar de R$2.500 para estudar inglês, para ele estar se preparando para ir para a Índia. Na nossa cabeça, eu até falei, eu já pensei, nossa, olha quanto de dinheiro, mas eu penso, gente, mas para Deus não é muito dinheiro, nem pouco, né? Essa quantificação indifere. Isso. Porque no reino de Deus, a essência da contribuição é a motivação correta, é a alegria, é o propósito. É isso que Deus olha. E é isso que faz as necessidades do reino serem supridas. 4º ponto, né? Olha lá. Quando entendido graça e privilégio, né? O Novo Testamento vai além do Velho Testamento na questão do dar. O Velho Testamento dizia, deem 10%. Aí vem o Novo Testamento e diz, olha, agora é mais do que 10%. Né? Então, o Novo Testamento vai além do Velho Testamento na questão do dar. Em Cristo, o dízimo não é a mensalidade dos crentes na sociedade religiosa da igreja. No Novo Testamento, o dízimo é uma quantia de referência mínima para estabelecer o piso das nossas contribuições. Não como cobrança, mas como graça e privilégio. Vocês entenderam o que foi lido? No Novo Testamento, o dízimo, que era algo que veio lá do Antigo Testamento para nós, o Novo Testamento transforma o dízimo em piso, em salário mínimo. É um mínimo. Por quê? Porque o Novo Testamento vai enfatizar
que agora a gente contribui com graça e com privilégio, não como ameaça, como cobrança, como legalismo, não é? Porque o Novo Testamento, ele não olha o bolso, o Novo Testamento olha o coração. O Novo Testamento lida com o coração. Lembra que como é que o Velho Testamento olhava as questões de pecado? O pecado. O ato. A ação. O Novo Testamento olha o quê? Intenção. A intenção, o coração, a motivação. E isso se aplica a tudo. E como nós estamos falando de contribuição, se aplica a contribuição. Portanto, o Novo Testamento, a contribuição não é pelo que você tem, não é pela posse. No Novo Testamento, a contribuição é pelo coração, é pela motivação. Por isso que é complicado hoje nas nossas igrejas, nos nossos desafios, dentro das missões, dentro das nossas causas, nós, líderes, temos que levar os crentes a contribuir não com o bolso e não pela posse. Nós temos que ganhar os crentes e a contribuição deles pelo coração deles. Quais são as igrejas mais ricas, que têm mais ajuntamento de dinheiro? As igrejas que enfatizam a contribuição pelo bolso. Baseado em quê? No medo, na cobrança. Por quê? É o que vem lá do Antigo Testamento. Só um momento. Essas igrejas não enfatizam contribuir pelo coração. Elas não enfatizam contribuir pela motivação, por alegria. Não, porque se fizer isso, dá muito trabalho. Porque você tem que conscientizar, isso é aprofundar, levar o povo a colocar o coração na contribuição. É conhecer a causa, conhecer as necessidades, ter empatia por elas, ter gratidão. E o povo não quer isso, os líderes não querem isso, porque isso dá muito trabalho, leva tempo, tem que ensinar, tem que gerar empirismo, experiência na vida dos crentes, educação. Então eles querem algo mais rápido, pragmático. E o que é mais pragmático e mais rápido? É trazer a contribuição conforme os princípios da lei, lá do Antigo Testamento. É pegar Malaquias 3, 8 e 9 e gerar maldição em quem não contribuir. E o povo, por medo, contribui. E é isso que enche os gasofiláceos e as contas das igrejas. Por isso, as igrejas que têm esse estilo são as que mais têm recursos financeiros. As que contribuem conforme a necessidade do reino, vendo a contribuição como graça que acontece antes e que reflete na contribuição com propósito, com alegria, essas lutam para avançar no reino de Deus. Também, não sei se encaixa mesmo, mas também tem aqueles que contribuem porque vai ganhar dobrado, né? Sim. Vai ter o dobro, depois você contribui aqui e você vai ter mais. Quanto mais você contribuir... Sim. Tem que enfatizar este ensino, essa tônica, para o gasofilácio ficar cheio. Porque a ênfase deles é no bolso e não no coração. A ênfase do Novo Testamento é coração,
é intenção, é motivação. Motivação para perdoar, motivação para amar, motivação para servir, motivação para se santificar, motivação para contribuir. Essa é a ênfase do Novo Testamento, porque é a ênfase do reino de Deus. Por isso que na Remide, a nossa igreja, a gente está querendo construir um entendimento de contribuição baseado no Novo Testamento, na graça, no reino de Deus. Nós nunca vamos levar na nossa igreja a ideia de contribuição pelo bolso, pelo que tem, né, de bênção e maldição. Não é por aí que a gente vai. Nós vamos na contramão. E nessa contramão significa que nós vamos ter essas lutas. Diga. Nessas igrejas também a gente vê muito pouco engajamento das pessoas no serviço, uns aos outros, né? Pela ênfase ser, esse exemplo que você deu, no piso, nos 10%, né? E, enfim, a gente não vê muito engajamento também no serviço. O exemplo que a gente deu numa das 31 causas que levam as pessoas a não contribuir. Por exemplo, uma delas é que não precisa ser só dinheiro, a pessoa pode contribuir de outras formas, né? Então, não existe outras, pelo menos assim, a gente não vê nessas igrejas, nessa ênfase, outras formas de contribuição. Não, é só dinheiro. Elas não têm essa visão de ver contribuição em outras possibilidades. Já no reino de Deus, as contribuições são possíveis dentro dessas possibilidades aí. Amém? Então vamos parar por aqui, né? Já são 9 horas. E aí, na próxima segunda, a gente continua aqui, né? Começando a lidar com alguns princípios de contribuição. Lembrando, né, para todos que nós estamos baseando esses princípios de contribuição no livro do Caio, né, Uma Graça que Poucos Desejam, né, um livro antigo. Então, lembrando que esse material que o Caio produziu é um material tranquilo, podemos entrar nele sem receio, né, despreocupados, é seguro. Se não fosse, eu não estaria trabalhando em cima deles. E eu não iria criar princípios de contribuição conforme a graça, porque alguém já trabalhou, fez isso por nós, né? Ele já inventou a roda, então vamos pegar o que ele já fez, o que ele produziu, e vamos trabalhar em cima disso, que é o que eu fiz, né? E é o que nós vamos fazer, ok? Então, na próxima segunda-feira, a gente começa a entrar nesses princípios da contribuição. Hoje, nós trabalhamos a concessão de Deus, né, na contribuição. Contribuir é uma concessão de Deus para nós. Foi o que nós abordamos hoje. Mas aí na próxima segunda a gente começa a trabalhar os princípios da contribuição. Mais na frente vai trabalhar esse texto de Malaquias? Volta e meia a gente vai estar indo e vindo, né, lá em Malaquias. Mas o texto bíblico de concentração é 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Não, é porque a minha dúvida nesse texto é a questão assim, porque ele fala, né, que roubarás o Senhor, e ele fala, nos dízimos e nas ofertas, estão me roubando. Uhum. Então, não olhando esse lado de que se eu não contribuo vai vir maldição, não isso. Mas assim, se eu também, eu entendi que é uma concessão, e é uma graça a gente poder participar disso, mas ao mesmo tempo, se eu também deixo de contribuir, não estou roubando de Deus? Sim, mas lá em Malaquias ele não está falando... Não com medo da maldição, mas não seria... Isso, mas lá em Malaquias ele não está falando de roubo em numerário, né, em quantidade, em valores.
Porque essa mesmo não era a preocupação da lei e nem do Novo Testamento, não é? Mas é porque a motivação pela qual eles contribuíam estava defraudando, era roubo a Deus, não agradava a Deus. Eles não tinham a motivação correta, eles faziam por medo de receberem a maldição, não por espontânea alegria, motivação correta, como foi o caso de Caim, né, com Abel, né? Sim, da motivação errada, né, com medo, preocupado com outros valores. Interpretando Malaquias simplesmente na questão numerária, né? Ou seja, você tem que dar, você tem que contribuir. Ou seja, eu dei, né? Pronto, estou roubando, isso. Mas a motivação está errada. Mas a motivação está errada. Embora ele tenha dado o dízimo certinho, como muitos fazem hoje, mas estão roubando. Naquela situação que você falou aquela vez que você estava, acho que nos Estados Unidos, que veio uma irmã e queria entregar uma quantia, né? Que era o dom dela, né? No caso, era missões, o chamado para as missões, mas ela queria ali entregar o dinheiro e achar que estava certo. Então, tipo, ela estava roubando ali. Roubando. A motivação dela era outra. Sim. Ponha na cabeça, né, de todos nós aqui, o Novo Testamento e o Reino de Deus enfatiza a motivação correta e com alegria. Por isso Paulo fala com propósito e com alegria. Cada um proponha no seu coração e faça isso com alegria. Então, o Novo Testamento enfatiza que agora, na graça, no Reino de Deus, a nossa contribuição tem que ser com propósito e com alegria. Se não for assim, qualquer outra forma que não seja essa, é problema. É roubar, é defraudar, né? É perder todo o sentido da coisa, então bagunça tudo. E assim, o Novo Testamento tem essa ênfase. Mas o Velho Testamento também já ensinava isso. Sim, porque o problema do Velho... Tanto aqui em Malaquias como lá em Caim, todos deram, mas sim, com motivação. O Velho Testamento você vai encontrar um monte de cristãos, de pessoas, de israelitas, de judeus, de hebreus, fiéis, contribuindo com a motivação certa, com alegria. Embora estão vivendo no período do Antigo Testamento, então não podemos generalizar que todo Israel, que todo o povo do Velho Testamento contribuía de forma com motivação equivocada e com medo de maldição, de estar roubando. Não! Haviam pessoas fiéis que contribuíam, conforme hoje muitos cristãos também contribuem. Porque a motivação, desde o início, para a contribuição, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é uma só. Tem que ser com propósito e com alegria. A diferença é que no Antigo Testamento eles tinham que fazer com propósito e com alegria, tendo a lei. Hoje nós temos que contribuir com propósito e alegria do mesmo jeito, mas já na graça, com o reino. Então não muda. Está entendendo? Porque você vai encontrar no Antigo Testamento pessoas contribuindo como hoje um cristão contribui com motivação, com propósito certo e com alegria. Mas também você vai encontrar hoje cristãos que contribuem de forma errada. Contribuem como muitos contribuíam na época lá da lei de Malaquias. Vocês estão entendendo o paralelo aí? Então, tanto para o velho como para o novo, o propósito é um só. Tem que ser com propósito e com alegria. A diferença é que os que viveram antes de Cristo tinham que contribuir com propósito e alegria, mas no tempo da lei. E hoje nós temos que contribuir com propósito e alegria, mas no tempo do reino, da graça. Mas você vai encontrar em todas as situações os mesmos paralelos. Ok? Tem aquele exemplo
quando com Davi lá, o povo ofertando para a construção, né? Do templo. E aí vê eles com alegria, o povo a dar liberalmente. E excederam. E aí depois eles falam, né? O povo se alegrou com tudo que se fez. Exatamente. O mesmo caráter da contribuição ao hoje. ponto deles dizer, chega. Não exatamente. Como foi o caso aqui da igreja em 2 Coríntios, da igreja da Macedônia, que reúne os recursos para mandar para a igreja de Jerusalém, que estava carente. E eles fizeram com alegria e com muita motivação. Então você vai encontrar o paralelo tanto no Antigo como no Novo Testamento. Porque a tendência dos cristãos é pensar que a motivação de contribuição no Antigo Testamento era uma e no Novo Testamento é outra. Não, é a mesma. A diferença é que naquela época eles faziam tendo só a lei, e a diferença é que hoje nós fazemos do mesmo jeito, com propósito e com alegria, mas agora tendo a graça e tendo o reino de Deus. Amém? Amém. Entenderam? Então vamos encerrar, né? A Rosângela, que está com cara de muito crente hoje, né? Ela vai orar. E aí a gente conclui com a oração da Rosângela. Então vamos orar com a Rosângela. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento que o Senhor trouxe a nós, Pai. Amém. Cada dia o Senhor abre mais os nossos olhos, nosso entendimento. Amém. Deus, que a gente possa, Pai, contribuir mesmo com alegria, Amém. com louvor ao Senhor todos os dias. Pai, como nós aprendemos aqui que tudo vem do Senhor, nada é de nós mesmos. Verdade. É um privilégio nós concessão. termos para poder abençoar as pessoas, abençoar o Teu reino. Amém. Nos dê esse coração, Pai, feliz, alegre em contribuir. Nos ajuda, Senhor, a aprender com a Tua palavra, com a Escritura. Amém. Nos render a esses ensinamentos, Pai. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bênção. Obrigado, estamos juntos. E até segunda.